Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? É, Hoje eu vim falar com vocês sobre um formulário super interessante. Eu tinha me esquecido dele e aí nós tivemos pelo Instituto Cacau uma palestra com a Fono e ela falou sobre o formulário ATEC e aí eu achei super interessante. Daí eu vou falar com vocês sobre o formulário. E aí depois eu vou deixar nos comentários o site para vocês entrarem. Na realidade é um site americano, mas tá todinho traduzido para o português. E assim, depois eles mandam para vocês para os seus e-mails, para que vocês tenham é, para que vocês tenham o material para vocês mostrarem para os médicos ou para os terapeutas. Na realidade, assim, o do João, quando eu faço, dá super alto, então dessa vez eu pedi para psicóloga dele fazer para mim. E aí eu até comentei com a Fono que tava dando muito alto. Ela pediu para que eu pedisse para um profissional fazer, porque às vezes nós pais somos muito críticos com relação aos nossos filhos. Oi, Renata, tudo bem? E então eu pedi pra psicóloga dele fazer pra mim, porque ela conhece ele super bem, já faz 3 anos que ela tá acompanhando ele, então ela acaba que ela sabe bastante coisa sobre ele. E boa noite, obrigada. E então achei super interessante. O que que se trata? É um formulário que você vai saber o grau do autismo do teu filho. Mas assim, tem que ser muito bem feito, tem que ser centrado, tá? Tem que prestar bastante atenção nas perguntas. Na realidade, não é sim e não, são perguntas assim, direcionadas, tá? Para vocês. Para eles fazerem depois o cálculo, porque na realidade eles fazem um cálculo para ver a somatória. Ele vai de 0 até 180, onde 180 é um autismo bem grave, tá? No caso, o clássico, e o 0 tá fora do espectro do autismo, ou um grau bem leve do autismo, tipo no 30, 35 é um grau bem leve do autismo. Mas lá vai explicar tudo certinho pra vocês, é, cada, cada parte. Assim, é bem interessante porque às vezes os pais se perguntam: mas lá, Bruno, mas qual é o grau do autismo? É leve? É moderado? É clássico? Nada melhor do que o próprio pai ou o terapeuta que acompanha essa criança para estar respondendo é, o grau do autismo, porque assim, às vezes o profissional, ele vê essa criança por 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 4 meses, a gente não sabe qual é a frequência que a criança frequenta esse profissional. Eu levo o João pelo menos uma vez a cada 2 meses na neuro dele. Mas a gente não sabe, entendeu? Qual é a frequência que você vai levar o teu filho. Então, assim, é super interessante ele. E assim, dá para você ter uma noção também da evolução nas terapias. Então, assim, quando eu fiz a primeira vez, quando o João recebeu o diagnóstico há 3 anos atrás, para mim mesmo, eu mesma fazendo o formulário, dava 89, que é altíssimo, é um autismo moderado, embora o João nunca tenha sido. E hoje, apesar da minha crítica, como diz a Edilene, que foi a fono que fez, hoje dá 61. Então ainda continua dentro do autismo moderado, mas assim, já reduziu muito pelas terapias que ele faz. Aí eu pedi pra psicóloga, pra ela como uma visão dela profissional, a minha visão é só de mãe, mas eu pedi pra ela como profissional tá verificando isso pra mim. Daí na quinta-feira ele tem terapia.
Aí eu vou verificar com ela qual é a visão dela como profissional, quanto profissional, do grau e qual o grau de evolução dele também dentro do formulário ATEC. Então eu acho super interessante. Aí eu vim para passar hoje e dar essa dica para vocês sobre esse formulário ATEC. Na verdade, como eu disse para vocês, o site é em inglês, é www.autismo, só que autism, só, sem o O, tá? .com, só isso. Mas eu vou deixar para vocês o link nos comentários, vou entrar lá e já vou pegar, copiar e colar para vocês nos comentários o link. Se vocês quiserem fazer... Kellen, o F84 é o autismo, todos os autismos hoje se enquadram dentro do F84, porque antigamente tinha, por exemplo, o F84.0, o autismo regressivo, o F84.5, boa noite, o F84.5, síndrome de Asperger, não, ponto .9, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, X frágil, tinha várias classificações do... Oh, boa noite, Crislane. Tinha várias classificações, né, do autismo. Então, por exemplo, o F84.0, o F84.1, ponto 5, ponto 9. Então tinha... Não tá ouvindo, Sônia? Eu acho que é a sua conexão. Tem mais alguém aí que não esteja ouvindo? Ou é só a Sônia? Sônia, eu acredito que... E ela não tá escutando. Mas... Renata, você tá me escutando? Então, deixa eu continuar aqui, que eu meio que me perdi. Mas se alguém não estiver escutando, fala pra mim, por favor. Ah, então tá ok. Obrigada, Kelly. O Kelly, antigamente, segundo a DSM-4, tinha as classificações do autismo, né? Que era... Obrigada. Que era o autismo Asperger, síndrome de Rett, o X frágil, essas classificações. E hoje, com a DSM-5, não tem mais essas classificações. Se tornou autismo grave, leve e moderado. Então não tem mais essas diferenças. O Asperger seria hoje o autismo leve ou o alto funcionamento, que é o caso do João. Alguns médicos não gostam de classificar alto funcionamento porque as pessoas não entendem. Mas assim, o alto funcionamento nada mais é do que um autista funcionante, tá, gente? O que é um autista funcionante? É um autista que tem capacidade, como eu, como você, ele só precisa de auxílio, tá? Ele precisa de alguém que auxilie para que ele desenvolva, entendeu? Então, nada mais é que isso, um autismo de alto funcionamento. O autismo, assim, eu meio que fico meio confusa. A doutora Gisele, que é a neuro do meu filho, ela já me explicou algumas vezes. Olá, Kelly, boa noite. Ela já me explicou algumas coisas, assim, sobre o Asperger, o leve. Eles estão bem próximos, muito próximos mesmo, que na realidade não existe mais, então ficou essa classificação do leve. Mas assim, para a antiga classificação, identificava-se o Asperger porque ele tinha restrição de comportamento e
fixação em alguma coisa. E no que ele tinha fixação, ele era muito, muito, muito bom. Porque assim, na realidade, se eu cismar que eu gosto de um tipo de planta e pesquisar sobre aquela planta, não, vamos ser mais lógico aqui. Depois que eu recebi o diagnóstico de autismo do João, eu fiquei ficcionada, porque eu sou apaixonada pelo autismo. Então, assim, eu tenho fixação, então eu estudo tudo. Eu não posso ver a palavra autismo. No começo, quando eu recebi o diagnóstico, às vezes eu li artista e eu li autismo, de tão ficcionada que eu fiquei. Então, assim, acredita-se que o Asperger ele tem uma certa fixação por alguma coisa, então ele não tem interesse nenhum por outra. E assim, normalmente o Asperger, ele tem um desenvolvimento precoce, tipo, ele começa a ler muito cedo, não são todos, tá? Mas a maioria começa a ler muito cedo. O Asperger, o diagnóstico dele é até os 6 anos de idade, porque a fala não é comprometida. Então tem umas coisinhas assim que Nanda, eu sou de Lorena, interior de São Paulo. Que delícia em Salvador, Bahia. Ô, vontade de conhecer essa terrinha. Mas assim, e o autismo leve, ele é funcionante, mas vamos dizer assim que o QI não é elevado. O QI é normal, dentro da média. Mas ainda assim, o autista leve tem o QI não comprometido. Em alguns casos de autismo moderado e autismo, em alguns casos de autismo moderado e autismo severo, as comorbidades podem ser. Hoje em dia não usa mais retardo. O déficit intelectual, o Ai, gente, deu branco aqui. Déficit cognitivo, na realidade. Então, eles têm um problema de. Caramba, gente. Vamos supor o QI diminuído, né? Que eu não tá vindo a palavra agora. Mas deficiência intelectual, tá? Alguns têm como comorbidade a deficiência intelectual, tá? Aí agrava um pouco o quadro do autismo, entendeu? E mas eu perdi o que eu tava falando. Gente, mãe de autista de vez em quando pira, viu? Então, se eu pirar de vez em quando, é meio normal, tá? Deixa eu ler aqui o da Kelly. Kelly, memória fotográfica, memória, tipo assim, nem só memória fotográfica, mas memória a longo prazo. Então, por exemplo, você vai passar 5 anos, uma coisa que você acha que ele nem percebeu, e aí de repente ele vai falar assim: mamãe, você lembra tal coisa de tal dia, de tal ano, quando nós estávamos em tal lugar com tal pessoa? E aí, de repente, surge a memória e você achava que ele nem prestando atenção naquele momento ele tava, e de repente ele surge com a memória. E realmente, eles têm, assim, uma capacidade bem grande. Matemática, Kelly, se você tiver possibilidade de trabalhar matemática, eles normalmente têm uma facilidade muito grande. Por quê? Porque, assim, a matemática é lógica. E eles não têm que pensar, é simplesmente lógica. O resultado é aquele, ponto. Diferente do português, diferente das outras matérias, que você pode ter hipóteses, você pode ter respostas conforme a interpretação. E a matemática não. A matemática, a resposta é uma só, então para eles é muito simples. E é um caos, porque pra mim não tem nada de simples na matemática. E pra ajudar ele é bem complexo, então a gente precisa de terceiros ajudando aqui em casa. Eles são bons mesmo na matemática, a maioria a não ser que tenha esse déficit cognitivo, deficiência intelectual, a maioria tem facilidade muito tremenda, química, física, matemática mesmo.
Esses lances, assim, eles são muito bons. Mas assim, galera, eu espero que vocês façam a TEC, tá? Pra vocês verem a evolução. Façam assim pelo menos a cada 2 meses, tá? Essa dica é de uma profissional, né? Eu tô só repassando a informação. E para vocês estarem vendo a evolução, se vocês acharem que tá dando fora do quadro do filho de vocês, que é meu caso, porque eu sou crítica, eu sempre falo para vocês que eu sou crítica mesmo com o João. E então, se vocês acharem e tiver possibilidade de pedir para o psicólogo, para fono, o próprio neurologista que faz o acompanhamento com vocês, para estar fazendo essa avaliação, é super importante para ver se tá dando certo também o tratamento com vocês. Deixa eu ver aqui. Olá. Ahn, Oi, Ana Clara. Te adoro, viu, lindona? Vai lá visitar a tia. Fala pra sua mãe levar você lá no centro de saúde pra você me ver. Tô com saudade de você. Tá bom? Vou falar pro João que você mandou beijo pra ele. Tá bom? Beijo, beijo. Gente, então eu vou deixar nos comentários, tá, pra vocês o site. E na realidade eu vou tentar deixar em cima da descrição do vídeo. Eu faço uma revisãozinha lá e deixo na descrição do vídeo para que vocês tenham acesso, tá? Se vocês quiserem compartilhar o vídeo para que outros pais tenham acesso também a essas informações. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Até o próximo.